Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e, como sempre, estou à vossa ordem. Glória a Deus. Eu estava aqui pensando, abençoados, antes de eu entrar no ar agora, como é bom entender, né, abençoado? Como é bom ser um sabedor, um entendedor de Deus, né? Como é bom o lugar onde nós estamos. Como é bom estar no reino de Deus, saber que estamos no reino de Deus. Vivemos os melhores dias. Vivemos a glória sobre glória. Como diz o outro, estamos em outro patamar de glória. Como é bom saber disso, né, querido? Como isso não tem preço. E olha, você sabe que isso veio da fé, que é o nosso papo de hoje, a nossa conversa, que nós vamos bater sobre fé. Então, irmãos, hoje nós vamos conversar com vocês sobre a fé. Mas antes disto, eu gostaria de pedir a todos vocês que se interessam pelas mensagens do nosso canal. O nosso canal tem feito você entrar em outro patamar, entrar em outra glória. Então eu quero te pedir para você se inscrever. Se inscreva hoje mesmo, abençoado. Não perca tempo e não assista o nosso canal de agente secreto, porque você vai ser descoberto. Então, se esse canal tem te feito essa proposta de você pensar, então se inscreva, deixe seu like já aí, tá bom, abençoado? Bom, então, como eu ia falando sobre a fé, vamos falar sobre a fé? A fé, ela tem esses dois aspectos, né? Então, a primeira fé é aquela fé natural. E o segundo aspecto, que é a fé que vamos desenvolvendo ao longo da vida. Então, abençoados, como eu falei para vocês, eu não vou me ater muito à questão da fé natural, porque ela faz parte do nosso instinto, né, de sobrevivência. Porque nós não desejamos o mal. Nós não fabricamos provas contra nós mesmos. Por quê? É uma questão de instinto de sobrevivência, né? É uma realidade. Isso aí até a justiça reconhece, que você não prova coisas contra você mesmo, enfim. Mas aí a fé natural é essa fé, né, sobre a qual você tem, que você vai pegar, por exemplo, o bondinho Pão de Açúcar, né? Quem já veio no Rio de Janeiro aí, aconselho, tá, abençoado? É muito lindo e dá um medo danado aquele trenzinho lá, o bondinho, né? O bondinho do Pão de Açúcar. Você vai na fé de quê? De que você vai subir lá nos dois morros que tem, né? Aqui no Rio de Janeiro, na Urca, e você vai descer. Você vai ao Cristo Redentor, eu falo das coisas aqui do Rio de Janeiro. Você vai no Cristo Redentor, que é alto, é uma serra, e você tem a certeza, você vai chegar lá, vai tirar fotos maravilhosas e você vai descer em paz e segurança. Essa é uma fé natural. Quando você, por exemplo, come em um restaurante, você tem a certeza que você vai comer e você não vai passar mal, você não vai morrer envenenado. Então essa é a fé natural. Agora, a outra fé, desculpa, e é essa fé a qual nós vamos falar, é uma fé especial que vamos desenvolvendo ao longo da vida. E essa fé que nós desenvolvemos ao longo da vida, ela é fruto de vários acontecimentos, bons ou ruins. Né? Então, é essa fé que pode morrer. Eu vou explicar para vocês. Por isso que o tema e a fé morreu? A fé está morta? Porque a gente às vezes entra em certos canais aí, né, que se diz estar em graça, mas o abençoado fala que não precisa mais falar dessa palavra para ninguém. O abençoado fala que já está em tempos eternos, que não tem vida eterna, que tudo vai ser resumido aqui. Eu entendo que essas pessoas, sinceramente, elas morreram na fé. A fé para elas morreu, acabou. Né? Imagina você viver uma vida sem perspectiva de uma vida pós-morte, né? E essa crença nessa vida pós-morte, ela se dá por fé também. Então, abençoado, a jornada da fé, a bem da verdade, ela tem sido um caminho percorrido ao longo dos séculos, né? Cheios de desafios e questionamentos. Então, o questionamento constante sobre a autenticidade das escrituras sagradas presentes na Bíblia
é um desafio que ressoa através do tempo. Afinal, a fé morreu? Uma pergunta, né, carregada de inquietação. E parece ecoar entre as páginas das escrituras da Bíblia e as mentes dos abençoados que vivem esse tempo presente que nós vivemos. Porque hoje, irmãos, aquilo que nós cremos advém o quê? Dessa fé. E ela está linkada a coisas que vão acontecendo em nossas vidas, misturadas aos desafios que somos expostos a ela. Por isso que muitos irmãos, às vezes, né, eu tenho notado, e isso é normal e acontece também comigo, tá, abençoado? Quando acontecem problemas na nossa vida, a gente tem uma tendência a dar uma atenção maior àquela situação que aconteceu em nossas vidas. Por isso que, às vezes, os abençoados se afastam do canal. Não digo se afastar do canal, mas não são tão presentes, né? Como aconteceu com a abençoada Sônia aí, mas parabéns que a abençoada está aqui com a gente. Então, são coisas que vão acontecendo na nossa vida que vai nos moldando, irmãos, quer queira ou não. Uma dor sentida por nós pode afetar a nossa fé. Por quê? Porque as coisas desta vida, ela é bem mais intensa do que as coisas que nós temos crido espiritualmente falando. E estas coisas, elas vão ditando o nosso nível de fé. E vocês sabem, irmãos, que eu tenho sempre procurado orientar aqui, né, nas mensagens do canal, eu sempre estou oferecendo para vocês duas visões da fé, né? Existe a espiritual. Existe uma vida espiritual, onde tudo está perfeito, onde vivemos no reino, e nós e Deus somos um só, tudo está sempre bem, caminhamos, né, conforme diz o abençoado Moacir, caminhamos em perfeita vitória. Então, eu tenho sempre falado que tem esse lado, mas também eu tenho comentado com vocês que existem o nosso lado carnal, existe o nosso lado carnal. Existe o lado humano. E nesse lado humano, irmãos, sempre faltará alguma coisa. Ou seja, nós nunca estaremos por completos e satisfeitos. Um dia, não é verdade? Um dia ouvimos uma palavra que nos arrebatou. Estou falando da nossa trajetória, para nós chegarmos até aqui os dias de hoje. Então, a primeira coisa, a gente entrou num canal e ouviu uma palavra que nos arrebatou, que é a palavra da graça. E nela começamos o quê? A conhecer quem realmente somos. Mas essa palavra, se vocês forem observar, ela veio com vários desafios, ela não veio fácil. Nós tivemos que enfrentar a tradição religiosa, desafiamos as doutrinas do sistema religioso e nós reputamos como uma heresia. Nós tivemos os nossos desafios em família. Quantos de vocês que até hoje passam por esses desafios de família, desafios de estar sozinho, porque antigamente você estava sempre acompanhado dos irmãos da velha igreja. Às vezes você pode ter sido até expulso, né, de um grupo de WhatsApp que você pertencia lá na velha igreja. E tudo isto nós abandonamos. Então isso tudo foi um grande desafio. E tivemos também desafios de entendimento bíblico, irmão. A minha experiência, por exemplo, com essa palavra, foi algo tremendo. Eu falo por mim. Mas eu sei que cada um de vocês também teve particularidades e desafios para chegarmos até aqui, sim ou não? Se todos nós pudéssemos hoje ter acesso a esse microfone, eu creio que nós iríamos escutar experiências tremendas de superação. Eu, por exemplo, irmãos, eu demorei um tempo para entender a predestinação. Aí, quando eu comecei a dominar esse assunto da predestinação, já veio outro entendimento. Já vem outro desafio, que é, não há mais pecado. Então, a primeira vez que eu ouvi isso na minha vida, eu falei, gente, não é possível, como pode não haver mais pecado? Esse povo está doido.
Lá foi eu ser desafiado de novo. E eu consegui entender. Depois veio a questão sobre o diabo. No princípio, quando eu tive assim os primeiros passos na graça, eu ainda cria que o diabo era um ser espiritual, mas que Cristo matou ele na cruz. Mas eu cria que existia um ser espiritual que não existe mais. Para mim entender isso, irmão, foi difícil. Depois eu fui entender, chegou até o meu conhecimento, que o apóstolo Paulo foi aquele apóstolo que Deus separou para nós, os gentios. Isso tudo, irmãos, é o que eu passei. E tudo foi sendo superado. Porém, superar estes entendimentos que nos chegam são desafios tremendos. Então, quando tudo estava bem, aí eu estava tranquilo no conhecimento, aí me chega o preterismo completo. Aí me revirou de ponta cabeça. O quê? Jesus já veio? Meu estômago chegava a embrulhar quando eu ouvia isso. Eu falava, Jesus já veio? Que loucura é essa, gente? Ah, eu não acredito. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu combato isso, irmão. Eu não tirei, não. Eu não tirei, sabe por quê? Porque isso mostra o nosso conhecimento. Então, abençoado, chegou essa forma de interpretação e aí eu tive que me ralar, vamos dizer assim, tive que ralar a mufa. Então eu consegui superar isto. E hoje eu domino bem essa interpretação. Isso é uma prova, irmãos, que a fé não morreu. A fé ao qual nós estamos expostos, essa fé não morreu. Se você chegou até aqui, eu quero te dar os parabéns. Porque eu sei que a fé para você não morreu. Mas para muitos morreu. E agora, irmãos, se vocês pensarem bem, nós estamos em uma nova fase. Nós estamos expostos a um novo conhecimento que está vindo aí. Nós estamos dando os primeiros passos para ressignificar Gênesis. Seria Gênesis algumas partes, né? Seria Gênesis em algumas partes uma parábola, ou seria Gênesis um acontecimento, como está escrito de forma literal, que aconteceu? Será que todo Gênesis é literal? Ou será que Gênesis é uma parábola? Estamos diante de um conhecimento. E aí? Seria Adão realmente o primeiro homem? Ou antes de Adão existiam outros homens? E a data da Terra? A Terra só tem 1.600 anos? Ou a Terra tem realmente 4 bilhões de anos? Desculpa nos números aí, tá, abençoado, não acertar, porque eu não coloquei aqui. Acho que é 2, né? 2 bilhões. Seria Gênesis a continuação do que a Bíblia nos mostra em relação aos vários períodos em que ela sugere o fim do mundo e o começo de outro? A Bíblia está, como eu disse ontem, multifacetadas, né, em começos de mundo e fim de mundo. A cada momento que Deus vinha exercer a sua parúzia, se posso colocar assim, tá? A sua teofania, quando Deus vinha exercer o seu julgamento, ele destruía um mundo e construía outro. Então a Bíblia ela apresenta isso para nós. Será que Gênesis era o início realmente de algo? Ou Gênesis estava anunciando o fim de algo e sendo criado algo novo? Será que a queda do homem, a morte, foi física ou espiritual? A ressurreição dos mortos, acontecida no ano 70, é o mesmo que aconteceu lá com o homem? O homem morreu espiritualmente em Adão.
e mais tarde em Cristo. Ressuscita, mais tarde Cristo ressuscita os homens. Ou Cristo ressuscita os Adãos. Da mesma maneira como teve a queda de Adão e levado à morte, da mesma forma, Cristo no ano 70 ressuscitou os mortos por Adão. Será isso também uma história que já foi dita antes de Gênesis? E aí, meu irmão, estamos diante dessa nova perspectiva. Então, a cada desafio que nos chega, irmão, deste conhecimento, é normal termos esse embate. E aí surgem as dúvidas, e as dúvidas é super normal. É por isso que eu trouxe vocês aqui nessa reflexão, para que você pense. Então, se nós avançarmos no conhecimento, vamos continuar crescendo na fé. E se desistirmos, chegamos ao nosso limite. Podemos então dizer que a fé morreu ali. E aí, abençoado? O que você acha? Então, queridos, nós estamos... E isso aí é o crescimento proposto. Então, abençoado, hoje esse é o nosso desafio. Prosseguir ou parar? Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Irmãos, tudo foi sempre a fé. Porque, irmãos, crer na Bíblia é um desafio. Muitos desistem de crer na Bíblia. E nós persistimos. E nós persistimos por fé. Crer em Gênesis, quer seja de forma literal, ou de forma como se fosse uma parábola, é por fé. Crer que tudo o que aconteceu com Davi, pelo menos as partes mais importantes da vida de Davi que está relatado na Bíblia, crer nisto é por fé. Crer que o Mar Vermelho foi aberto para o povo passar é por fé. Crer que Jesus fez milagres é por fé. Crer que ele ressuscitou dos mortos é por fé, irmãos. Então, se você chegou até aqui tendo fé para acreditar em tudo isto, eu recebo que essa fé nunca irá morrer dentro de você. Porque você é um audacioso de Cristo. Você foi chamado para ir além do que um homem comum jamais pensou. E é através dela que nós descobriremos juntos outros mistérios que Deus continuará nos revelando. Assim como foi no passado com seu povo Israel bíblico. Irmãos, e para terminar, vamos ler, eu separei aqui, mas eu não escrevi para vocês não, tá? Eu vou ler aqui para vocês Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1. Vocês sabem que Hebreus é o capítulo da fé da Bíblia, né? Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1, começa dizendo assim, olha, desculpa, abençoados. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima
precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Então aí vai seguindo pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem os alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé. E no verso 13, esse verso 13, ele está escrito para nós. Porque nós alcançamos o que muitos que estão escritos nesse livro de Hebreus capítulo 11 não alcançaram. O versículo 13 diz: todos estes ainda viveram pela fé, e estes morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Mas você, meu irmão, não se inclui aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 13, porque você avançou, você tomou posse, e isso hoje é uma realidade em tua vida. Então eu quero parabenizar aos homens e mulheres de fé desse canal, que não vão parar, que vão continuar, e que juntos trilharemos este caminho de glória traçado por Deus, neste conhecimento que Ele nos predestinou. O conhecimento ao qual nós estamos expostos não é uma matemática. Matemática seria fácil, né? 1 mais 1 é 2, e assim vai. Mas é um conhecimento que vem da fé. Então, se nós não tivermos fé, nós não vamos avançar para lugar nenhum. A gente desiste. A gente passa a não ver mais o Geraldo, a gente passa a não ir mais no canal do Elcio para dar uma saudação para ele. A gente deixa de vir aqui no canal Graça Pura. É por fé. Se não for por fé, pelas obras que não é, né? Então, abençoado, muito obrigado a todos vocês aí que ficaram comigo. Então, abençoado, até o nosso próximo encontro aí, tá legal? Graça e paz! Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo.